Esperamos que estamos aqui. Esperamos todos nós estamos aqui. Consciência muito exongiawa. A consciência da pessoa está aqui. Consciência muito nyonso exawa. A consciência de qualquer pessoa que está aqui presente. Consciência muito nyonso exawa. A consciência de qualquer pessoa está aqui. Ousar troublete. Tu não vai ser perturbado. Muito a trouble que ninguém perturbe. Então, tu pensa em intenção à prière. Quando nós demos sujeito de oração, Deus disse para me pregar, para mudar. Pregação em oração. Oração é que te levou já na reflexão. A mão já que Deus já abençoou. Ele te criou bem, mas entrou no meio a bruxaria. Se tu perguntar como entrou a bruxaria, quem que vai te revelar como a bruxaria entrou? Se não for Deus. Se não for Deus. Família que não quer exato. Na família não. Mas Deus disse que você está a viver agora. Eu já libertei muito tempo. O que está a viver é a bruxaria. Se tu resistir na resistência da bruxaria que está na sua vida, existência da bruxaria, você a dizer na minha vida não há bruxaria. Fica naquele teu estado. É verdade, estamos no grande tema de conexão ligado fermement. Como vamos ser ligados firmemente nos pés de Jesus? O adversário possa não detachar. Porque adversário, o seu problema é de nos conectar. Ele não vai querer para nós viver. Para nós vencer, ele não vai querer, ele vai querer para nos desconectarmos. Como você pode vencer? O objetivo de Deus é o quê? E seja conectado nos seus pés para ele te fazer prosperar. Jamais você vai ser desconectado. Depois Deus te fazer vencer. A honra será de quem? Eu não vou se descobrir. Sorte que a minha força. Deuteronômio 8. Quando você vai comer, vai beber, vai melhorar, vai ser abençoado. Nesse período que estou te levando, não tenta dizer que é minhas forças. Deus é obrigado de procurar uma estratégia. E tu procura de ser conectado nos seus pés. Quando você está a vencer, você vai falar que não, Deus operou. Se não estás conectado, ele não sabe como você ora. Você vai falando para meus esforços que me ajudam. A vontade de Deus, que nós sejamos firmados nele firmemente, para ele que fez nos prosperar junto com ele. Porque ninguém pode prosperar sem ele. É por isso que trabalhaste muito, andaste muito, projetaste muito, mas não tens nada. João 15 está falando assim, versículo 5. Sem mim, se estão desconectados comigo, vocês não vão conseguir nada fazer, não significa que você não vai trabalhar. Não é porque não vai trabalhar. Não é porque não vai nascer. Não fazer significa que você não vai beneficiar por nada na sua vida. A pessoa, como ela prostitui na sua vida, edificou as casas na prostituição, suportou a família dentro da prostituição com seus filhos. No dia que ele está morrendo com a sida, Chenete, a garantia a vender fio de bomba. Pano como a garantia que ele guardou. Se surgir problema na minha vida, que vou vender. Quando surgiu o problema na vida dela, pegou o talo fio do ouro, pegou o talo brinco do ouro, pegou o talo anel do ouro, vendeu também aquele cabelo comprido de $1.000, vendeu. Começou a entrar agora na ferme, a Cate que tem. Então na fazenda, cortou uma parte da fazenda, vendeu. Começou a vender seus terrenos. Todo o trabalho que ele beneficiou na vida da prostituição.
que ele beneficiou no fraude. Depois de tudo, vamos vender metade do quintal. Depois, a pessoa que trabalhou sem dinheiro, sem dinheiro, está a morrer, vamos vender a parte do quintal. O dinheiro que vamos beneficiar, vamos vender, pagar renda de um ano para outro dia para lhe ajudar. Pelo menos no dia da sua morte, conseguir um pouco de dinheiro para conseguir lhe ajudar. Mas trabalhou muito. O homem não pode prosperar se ninguém lhe fez prosperar. Somente Deus pode levar te a prosperar. Se Deus te levou te a prosperar, a bênção vem de Deus sem problema, sem dor. Sem dor. Sem marcha, sem problema. Uma filha, um filho. Uma filha me mandou $100, vive na França. Ela costuma enviar seu dinheiro. Mamãe, eu te vi. Vieste aqui. Falaste. Você anda acompanhando a minha pregação. Tu não deste dinheiro do júbilo. É por isso que mandei $100. Eu sou Mamãe Florence. Ela também não me conhece. Eu também não lhe conheço. Eu sou Mamãe Florence. Você anda acompanhando a pregação? Não deixe dinheiro do júbilo, mas ação de graça. Mamãe, tá aqui, mandei $150. Anda aí com a Evódia para buscar dinheiro. O 150 na Rosa. Papai, no princípio de fevereiro, né? Não, no fim. No princípio, dia 5, tipo, não, 29 de janeiro. Talvez ela manda noutra pessoa. Que mandou aqui, ultimamente aqui. Na ação de graça, na banini. E ação de graça e tudo. Mamãe, na money oye. Disse, mamãe, eu ouvi o te vi. Chegaste, me perguntaste. Tu não sabe que eu estou a edificar a igreja? Outra pessoa não contribui a dinheiro. Ela não sabe. A outra pessoa não contribui dinheiro. Você não sabe. Disse, mamãe, eu não sei. Dá dinheiro da construção. Ela, inspetor de manhã, ligou uma pessoa aqui. Mamãe, será que mamãe está a construir? Sim, está a construir. Nós, cada domingo, nós vamos mandar dinheiro. Eu estou a mandar dinheiro. Daí já procurou alguém. Quando ligou, mamãe, ela explicou as coisas que ela acabou de explicar aqui. Disse, mamãe, eu ouvi que você a edificar um templo bem grande, branco, sem mancha. Sem mancha. Se tu começar a pedir dinheiro nas pessoas, aonde que não te mandar pedir dinheiro, o templo vão ver qualquer com a mancha. Somente a bênção divina. A bênção de Deus que torna a pessoa, transforma a pessoa sem mancha. Não procura se enriquecer numa riqueza que não vem de Deus. Se seu dinheiro para você levar, se tu comer aquele dinheiro, aí torna com manchas. Porque não te pertence mais. Se falar, deixa essa coisa, deixa esse dinheiro. Lá não tem mais mancha, lá também vai mandar. Não vai fazer nada. Deixa Deus te leva-te a te prosperar. Deixa de procurar a prosperidade que não é conhecida a Deus. Depois de tu ser próspero, você vai se encontrar ou vai se encontrar bololo. Rebelião, a rebelião dentro da prosperidade, arrependimento dentro da prosperidade. Senhor, eu não esqueci aquele dia, perdoa-me. Isso se chama a prosperidade. Na prosperidade? Dentro da prosperidade. Todos dizem, Senhor, perdoa-me. Eu me esqueci, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu não vi bem. Senhor, perdoa-me. Eu falei para amanhã. Perdoa-me. Eu disse, eu fazer amanhã assim. Todo arrependimento
prosperidade. Uma pessoa já está te levar a vencer. Cada vez, Senhor, perdoa. No período você está pedindo perdão, o inimigo já cometeu algo, fez uma coisa. Porque é código. A rebelião está somente dentro daquela prosperidade. A rebelião. Dor do coração de Deus se encontra dentro da prosperidade. Eu cometi mal. Eu fui prosperar pessoas, dor do coração. Senhor disse, conforme Jefté sofreu dor, se vocês puder sentir dor que eu não senti nas pessoas, que eu já levei pessoas para prosperar, a dor que sentiu Jefté, se você quer sentir dor, que Deus Jacob sentir. Dor que Jacob sentiu na séjour de mort na douleur pour na mona na ngai. Eu vou descer no sepulcro através do meu filho. Eu que adoro. Deus vai fazer prosperar uma pessoa. Mas o homem em troca dá dor a Deus. É por isso ouviram os outros, eles abençoaram. E com uma caixa grande que tem nome, eu apanhei. Está vendo essa pessoa? Você está vendo aqui? Está comigo somente para me abençoar, para abençoar. Eu já lhe abençoei. Eu lhe dei muito dinheiro, mas entrou lá a bruxaria. Está me falando que a família está abençoada. Agora aqui me falou, estou abençoando a família X, essa aqui nas meninas, essa aqui no rapaz. Abençoaram na parte do rapaz. Agora vou abençoar na parte que nasceu na parte da mulher. Já não vou abençoar mais. Deus disse, já entrou lá a bruxaria. É por isso as pessoas voltaram na lavra. Abençoei o filho de uma legítima, agora está abençoando filhos. Awa bango le shute yango boyoka ki bana yango tango na yebisi bango bake basali diama ndenge ya message bayeli nga dine bele baboli ba pasteur nyonso na bi ba pasteur bo pesa bango mengai enveloppe en cada pasteur nzamba tinda ngai kaka natali sabo nzambe o somente a divinidade mengai sagesse azosala diama mas eu sabedoria fazer diamante vai pegar diamante grande vai me trazer dízimo mas vocês vosso dízimo leva nos pastores. O dinheiro que vocês ouviram que sabedoria recusou. Quando sabedoria recusou o dinheiro, conforme que ela pediu perdão, eu disse, chama ele, filho. O pai disse, liga, filho, você está negando essa aqui da resposta, mamãe. Outra pessoa fora, beneficiaram com o diamante. A pessoa que ele mandou, essa aqui tem motorizado, esse motorizado. Bakati makamburien as coisas não chegou aí babengi msusu asomi ndako na Congo msusu asomi ndako olha lá comprou também uma casa pombongo ya boyaki porque ele recusou o dinheiro agora aqui sabedoria até agora olha lágrima pelo suor eu vou comer. Se entrou a bruxaria no meio, numa situação, vai procurar como fazer, não vai conseguir. Deus disse, não sou eu abençoei já. A bruxaria, quando a bruxaria já entrou, você não vai conseguir vencer. A bruxaria entrou da onde? Quanto? Possibilidade não a bruxaria pode entrar na vida tem possibilidade. Mudou nzamba pamboli kindoki pe koti ekuti ye. A pessoa que Deus já abençoou, a bruxaria entra no encontro. Como que, papai? Est-ce que chrétien que já entrou na divindade que era Nzambe apamboli est-ce que kindoki kokola na pe kanga. Deus lhe abençoou, será que a bruxaria pode lhe seguir também? Nzambe será que não tem algo de dar ou alguém fez algo? Será que se alguém não cometeu nada, não Deus pode entrar e lhe tirar a bênção? A pessoa não cometeu nada, Deus lhe abençoou. Moisés, eu te exaltei. Josué, eu exaltei. Vou te exaltar, Deus de Israel. Ele dividiu, vai 3 dias de acampamento. 3 dias do acampamento.
descer Jourdain. Eu vou te explicar como você vai atravessar Jourdain. Bino botelema na kati ya mai na fica arche. No meio da água com arca. Na Moisés. Eu trabalho com Moisés, agora vou trabalhar com Arão. Vou te honrar. Diante do filho de Israel, para não duvidar de você. Nós já temos, Deus está nos alimentar no caminho. Você não está nos dando nada. Deus disse, vou te orar diante deles. Chegaram, vieram. Não avisou o povo, somente Josué. Vão segurar aqui, até que segurar aqui, ficaram de pé na água. A água vai parar, vai ficar de pé, você vai passar. Quando fizeram, passamos Jordão. Vocês nunca passaram. Vai atravessar a Mer Rouge. Os pais passaram o vermelho. Nós atravessamos Jordão. Deus está com Moisés. Não está mais com outro. Quando estavam a quebrar, repartir ou derrubar Jericó. Quando estavam a derrubar Jericó. Senhor, me enganaste. Podia me mandar, me envergonhaste. Israel da costa e aí uma cidade pequena. Eu disse, Josué, levanta-se, não vai falar mal. Tem pessoas que eu interdito. Eu vou te fazer levantar. Depois vou te envergonhar. Tem interdito, vai lá controlar. Nas familiares, nos tribos, até nas familiares. Se tu chegar nas familiares, chega no chefe da família. Aí a pessoa fala mal, a falar somente, Senhor, você não fala bem. Chama as pessoas, você vai ficar mais à frente dele no caminho para lhes complicar. Você mentiste, você anda a trocar palavras, você anda a colher aonde tu não, o que você faz? Levanta. Depois de fazer a coisa que tinha dito ao Senhor. Disse depois de falar, Senhor, o que nós estamos a ver? Eu também disse, tu podia saber, você não ia me mandar. Veja quanto anda a descreditar as pessoas. A pessoa que comete pecado, você, ele manda, tu também vai fazer. E é que a coisa. Depois, a chefe da família. O chefe da família. O chefe da família. Meu filho. Bom Zambe. Deuxième repentance. O segundo arrependimento. Troisième repentance. Terceiro arrependimento. Bom oyamba yote. Não vou te receber. Na químia. Disse ao Josué, rapaz. Mwana nangai. Meu filho. Loba. Fala. Nino sali. O que tu fizeste? O bom se bateu bele. Vai matar muita gente. Nzamba loba. Biloka mutu ya Isaia. As coisas valiosas é dele. Ngana lobi ngamtu na kwei na ndako ezana biloka mutu ya. Eu disse eu que cheguei naquela casa que tinha casaco. Biloko ebele wana. Prata, muito dinheiro, muitas coisas. Nazwi graça ya kokota na ndako ezana biloka mbo. Achei graça. Naba na opesa ngona zongi se ozala na intere ya Josué na basacrificateur. Vou devolver. Ya ngona zwi ya mwana você interesse de Josué do sacerdote. Na kati ya sac. Disse outro onde está? Dentro da pasta. Na tenda na. Outro para cavar, que eu na terra, na minha tenda. Wana na kimya. Chegaram pegando todas as coisas. Yogo yeba. Depois você vai saber. Yango ba yebisa bino boluka mtu na bino yoko te ya bino. Disse procura a pessoa que vai vos pregar e vai vos ensinar que a pessoa já converteu-se, ele aceitou todo suas malidades como as pessoas de Nínive. Depois começa a lhe pregar, lhe ensina novamente as coisas que você anda a ensinar e você provocar aquelas coisas. Depois tu levanta novamente. Deus me disse para vos dizer que procura outra pessoa para vos ensinar. Deus me disse arrependimento de Nínive que pode perdoar. Porque ele não conhece a esquerda nem a direita. Segunda, terceira, quarta, de tua avó que vai te perdoar. Porque tu já tem conhecimento. Disse a pessoa que conhece a vontade do seu mestre. Ele não fez que foi dito o seu mestre. Disse para calcular o número dos socos. A pessoa que conhece a vontade do seu mestre. O meu mestre não gosta de muito. Ele não gosta que eu ofenda. Mas ele
atamboli te ainsi dit l'Éternel, maître na ye. Balobi bana calculer le nombre ya baku. Même mutu oyo. Même mutu oyo. Ayebi na ye maître te. Asala makambo na ye. Ayebi likolo mutu azali. Asala makambo na ye. Mais azosala makambo ndenge moko na yo. Oyo zwa mitindo. Balobi bakopesa ye. Bakuya muke. Poucos socos. Porque não lhes falaram nada. Eu te comparei na batu ya Ninive. Tu não pode se comparar com a pessoa de Ninive. Eu te comparei. Tu não pode. Na muto ya yebite. Não pode se comparar com a pessoa que não tem conhecimento. Eu muto te ya kayango bem. É você que anda a pregar muito bem e sublinhar. Quando você a fazer as coisas que é digno de castigo, o número dos socos que não vão te dar nos pés. Calcular e deu um soco nos dentes junto com lábios. Como você vai sentir? Levanta. Vamos ler a palavra de Deus. Provérbio 31. No livro de Provérbios 31. Verset 1. Verset 10, s'il vous plaît. Versículo 10. Aqui no na 31. Até 31. Eu que vou fazer somente a leitura. Eu costumo fazer leitura para vocês. Porque vocês não fazem a leitura. São obrigados a acompanhar. Se são bons leitores, vão fazer a leitura nas vossas casas. Você costuma dar dor no coração de Deus. Provérbio 31, 10 até 31. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent de forces sereines et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent les fuseaux. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait de couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas les pains de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Lingala portugais botanga 29:31. Lingala portugais vamos ler 29, 30. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujaste. 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que tema o Senhor, essa será louvada. 31.
dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem nas portas as suas obras. Palavra do Senhor. Amém. Basi abizaleli ya malamu bazali mingi kasi yo oleki bango nyonso. Elongi ekosaka kitoko esilaka bobele mwasi oyo atosaka yawe moto bakoki kokumisa lokola azalaka mulende akoki kozanga lifuta te ville mobimba esengeli kokumisa misala na ye. Tobeti maboko lokola azalaka molende akoki kozanga lifuta te. Ele é firme, não pode faltar o pagamento. Asalaka. É porque ela trabalha. Batalisi biso. Nos mostraram prosperité. A prosperidade. Tango biso tomemi yango na rebelião na repentance. Elelisi Nzambe pesa Nzambe pasi. Que faz chorar Deus, dá dor também a Deus. Menino Nzambe alingi. Mas o que Deus quer? Na mundo da prosperidade. No mundo da prosperidade. Pona mutu. Para homem. Nzambe alingi nini? Deus quer o quê? Yango nde bazoteya Que biso. está nos pregando. La préférence de Dieu. A preferência de Deus. Entre parenthèses, prospérité. Entre aspas, a prosperidade. Preferência a preferência de Deus. Mutu a prosperer. Que o homem seja próspero. Me mutu a pesa Nzambe pasi. Mas o homem dá yo kanisa te senga na sali te Nzambe osala te. Não pensei, eu não trabalhei, Deus não vai fazer. Balobi prosperité. Disseram a prosperidade é que é algo que Deus dá preferência para o homem. Significa se for a preferência para Deus, tu também tem a sua preferência. Deus está chorando. Deus está chorando. La préférence de Dieu. A preferência de Deus. Não é choro. Esse daqui quando está com dor assim no braço, não está sentindo bem. Mas a preferência de Deus não é porque se ela tivesse seu dinheiro, o que ela podia fazer 2 minutos? É muito. Oh, me leva no preferência a preferência de Deus para tu prosperar. Quando está preso assim com a doença, e saber o que tu deve fazer. Se tu sentir fome, para saber o que tu deve fazer. Quando as coisas não estão dando certo, e saber o que tu deve fazer. Deus não é tolo, não é burro. Tipo é teu avô. L'action a preferência de Deus de preferir une personne e a ação então da definição da ação de preferir une personne, a ação de levar uma pessoa até a perseverar, eu preferir parmi biloko ebele. Eu preferi ação de preferir une personne, ação de preferir alguém com as coisas, uma situação ou uma coisa. Preferência. A preferência. Ação de preferir mutu. E ação de preferir alguém, uma coisa. Ou bien é louco para pôr na uma coisa em relação a uma outra coisa, segundo Deus. Na preferir, colhanze teu eu sou teu okufu. Eu preferi para não comer essa árvore aqui, senão a preferência de Deus para não comer, falta de comer aquela árvore para não morrer. A preferência de Deus para prosperar todos os anos, seja somente eterno. A preferência, segundo eu, Deus. Entre a vida e a morte, eu prefiro a vida. Mas surgiu lá a serpente. Mentira. Se tu não comer, você vai viver eternamente. Diz, se tu comer, os olhos vão se abrir. Preferência de Deus, vale a pena os olhos ficarem tapados com a glória, e os olhos abertos, para ver e descobrir sua nudez. A preferência de Deus. Estar na glória conforme estás.
mais que a situação que o inimigo quer introduzir. C'est l'action de préférer une personne, E a ação de preferir uma pessoa, une chose ou une situation à une autre. Na préféré bom moyo. Eu preferi a vida. Deuteronômio 30. Como Deuteronômio 30. Ngai na tie bom moyo na kufa. Eu coloquei a vida na kufa. É a morte. Benedição na maledicção. A bênção com a maldição. Para mim eu prefiro. Para tu escolher a vida, para tu viver eternamente e para viver a bênção. Porque que preferência na sua vida. A preferência de mim, Deus, eu dou a ti. Eu não sei, cada um pode preferir sua situação. Outro vai preferir a maldição para chorar toda hora. Mas a preferência de mim, Deus, para tu ser próspero. Eu te deram boa escolha para você escolher aqui, mas a pessoa vai escolher essa aqui, mas a verdadeira é essa aqui. Mas você vai fazer as coisas que Deus costuma proibir. Significa que a tua preferência é contrário que aquilo que Deus preferiu para você. As marcas de l'affection ou d'honneur plus particulière qu'on accorde à quelqu'un. A marca da affection. As marcas da afeição. Ou d'honneur. Ou de honra. Plus particulière. Pessoalmente, particularmente, marca da affection. As marcas da afeição. Significa o homem pegou todo o seu coração, deu. Honra pegou toda a honra, deu. Quando criaram o homem dentro do jardim, lhe criaram diferentemente com os animais. Pegaram toda a honra, todo o amor de Deus. Todo amor de Deus, Ele deu a honra. Toda a honra, toda a divinidade colocaram nele. É a honra particular que a animal não achou, nem a árvore não achou, mas deram-te a prosperidade. É a preferência de Deus. Significa uma marca distinguida. Affection, ce qui appelle ça banyamata okuti nzambe azosala nya uboye. Uma afeição que ele deu no animal, você pode encontrar Deus a carinha o gato assim. Não é amor que ele deu ao homem, ele não vai dar numa animal. A honra que ele deu no flor, no reino do Salomão, ele nunca vestiu roupa como um dos flores. Apesar disso, mas a hora que deu no flor, a sua beleza, não é que introduziram dentro do homem a hora particular. Ou deram ao homem a minha preferência pode ser a árvore que respira, tem fôlego. Significa até respirar porque tem fôlego. Será que o fôlego, respiração que ele tem, será que é a mim que está dentro? O que é de animal que está ali levando, está ali guiando? Será que é o mesmo fôlego que eu tirei em mim para dar ao homem a marca da honra? Da afeição particular que deram ao homem. É que a preferência. A coisa que eu podia fazer lá naquele lado, ou naquela pessoa, ou eu podia fazer aí, eu fiz aqui. Significa a diferença com outras coisas. Eu diferenciei-te com outras pessoas. Eu te deram. Porque cada um lhe deram. Cada um marca da affection. Lhe deram a marca da afeição, da preferência. Para ser diferente com outras pessoas dentro da sua família. A bruxaria. Mas tu te marcaram diferença. Amém. Amém. Te marcaram diferença entre os outros. A preferência de Deus. Prosperar, ele fez em várias formas.
Aqui. E você que sabe o que te deram. Essa é a diferença. Para te marcar a diferença. A pessoa alimento goteca. Te dá fósforo para vender. Eu ia ter alimento goteca. Você não sabe fósforo vende? Interpretação. É que tem a tradição, que é a interpretação do fósforo. Se vos dá aqui, vocês vão temer Deus. Só na interpretação. Se eu dar somente a interpretação do fósforo, você vai se ajoelhar, ninguém vai te mandar te ajoelhar. Te deram ao vender. Na marca da distinção. Com a marca da distinção. A marca da afeição. Mesmo que eu tenha alimento na pessoa está vendendo fósforo com pecado, odeia pessoas, discute com as pessoas, tem problemas com as pessoas. Mas com os fósforos nas mãos. Quem vai te avisar? Pode eu te vender fósforo. Azana marchandise ya 100,000. Disse se não tem que nada, se tem que uma mercadoria de 100,000. Quando lhe deram fósforo, até marchandise é 500,000. Pode ser mercadoria de 500,000. Só que caixa de alimento exato. Se não há caixa de fósforo, ninguém pode perguntar, mercadoria está na sua bancada. Será que ela vai se descobrir que a preferência de Deus? Aqui nós não sabemos, texto Deus deu. Será que está a pregar mulher? Está a pregar todos. Mas a pessoa que deu o texto é Deus. Ele quer fazer tipo a prosperar. A sua preferência. Quem vai se encontrar com a mulher ou homem de bom coração, que é a preferência de Deus. Eu vou com todo sentido. Mas estava falando muito sobre a mulher. Mas aqui Deus deu teste. Quem vai se encontrar com uma pessoa de bom comportamento, homem ou mulher? Esse tipo de pessoa de bom comportamento, ele tem mais valor que as pérolas. A preferência de Deus. A pessoa que tem pérolas, a pessoa que tem bom comportamento, que tem bom comportamento, que Deus ama ou gosta, ele é mais que ouro, meteram no fogo, sai mais valioso, mais importante. Aqui você pode usar assim uma joia. Mas a pessoa que Deus fez a marca da distinção, colocou seu lenço. Como com a mamãe? Oye kuna waswala na marquise. Porque ela lá vai Wana obeda salingai. Lá porque obeda vai fazer. Vamos comprar roupa assim no armazém. Na janvier. No mês de janeiro. Tokenda ya kenda na ndenga ngana kenda ga de foto que biso mibale. Eso depende de tokende. Depende conforme vamos caminhar. Wapi biloko kwa memela bilamba. As coisas que vamos. Bosomba basake so nini wa. Oh não, compra saco. Senga apenas senga. Pede, eu também não pedi. Bosomba. So de balugili uma neve batendo. Se não vai programa novo, vamos nos colocar. Papa, vou pensar biso saco. Papa, nos dá então saco. Saco exato. Não tem saco, compra. Odeta Lobi, você moço, dá saco. A mamãe dele disse, Jane, pensa saco. E aí? Ouve ela. Ei, mãe. Ouve o moço. Eu vou, vale a pena 1000 vezes mamãe ficar meu sogra que você. Abi, 1000 fois mamãe. Saco dos océanos. Odeta Loba na porta. Mas lá estão pedindo saco. Nem conversa. Você não gasta checa que estou com o meu marquete. Estão pedindo saco. Disse para comprar. Eu disse vou dar 200. Eu lhe disse. Venha dobrar roupa, panos, para colocar no saco, porque é vosso trabalho. Porque vamos vos pagar. Disse, ei,
Você dá muito trabalho. Eu me alegrei da mamãe. Mil vezes que a mamãe se torna a minha sogra que você. E a Lobi, e eu estou sem não faz saco. Disse, ela me pediu saco. Agora como torna agora? Está tornando agora eu para ser mil vezes que ela tornar sogra. Significa já te meter na sinal aonde tu vieste. Disse, a pessoa está pedindo saco, não sou eu, é ela. O problema é a marca. A marca, sim, é a marca. Será que ela fala mal? Quando cada vez nós compramos, é eles que querem fazer esse trabalho. A marca é aquela marca que deve procurar. É a marca preferida. Será que eu? Marca é a marca preferida. É uma marca para preferir? E é a Camue. Ela também. Ela quis pedir saco agora. Não sei na bino saque. Sicoio. Ah. Eu vou meter na minha boa. Chegou até nesse ponto. Estou entendendo. Estamos avançando, hein? Estou entendendo. Estamos avançando. Eu que afinho muito, é? Será que ofende a pessoa? Não. Valer ele que maior. O valor mais que muito é bangalazando. Só que é aqui se eu ia bem kuna tão banhaki eu. Que tu conhece bem lá quando te pisaram. O cangue porta na canda ok. Fechaste a porta com a ira foste. Aqui no salão. Se tu irá aqui. Canda o kuta yango esita. A ira você vai encontrar aonde? Na tua porta. Na porta nós todas as portas. É por isso que Deus não está a preferir para não ser rebeldes, para nós poder se arrepender em cada minuto. Balobi mobali ya motema ya mobali na ye mwasi na ye coração do seu marido, do seu esposo tenha confiança, a preferência de Deus para te pôr confiança. Não é porque aqui o homem já não tem confiança, mulher não falar essa aqui nem o homem de pôr confiança não, porque a rebelião com arrependimento é demasiado. Hoje arrependimento, amanhã rebelião, amanhã vão te tirar de confiança. Que produit e e o resultado depois do seu trabalho não, ele não vence. Por que Deus não costuma vencer? Você costuma dar dor no espírito em relação ao teu produto dá dor somente a Deus. Vem julgar ainda essa situação. Eu alimentei e criei filhos. Me esqueceram. Deus. O produto que Deus que o beneficiou ou lhe fez que eu dou e mal, quando você vai trabalhar, não vai produzir também nada. Isaías 5 disse, vem julgar o meu assunto que meu vinho. Eu fiz tudo para meu vinho. A preferência de Deus está te proteger para tu dar fruto ou no tempo conveniente. Disse, venha julgar essa situação. Se vocês não vão julgar, eu vou julgar. Eu estava esperando essas uvas. Agora vou cortar. A preferência para tu dar frutos, para te proteger, para prosperar, a vantagem até a vida eterna. Como não está dando certo, olha, me procura a solução. Mobali yango mwasi yango asala kaka malamu asala mabete mikolo nyoso dire ya bolamu todo tempo pratica somente bem. Aqui o homem e o mulher rebentaram. O homem rebentaram filhos
todos eles cristãos, todos eles, a preferência de Deus, que o homem seja próspero, todo o seu tempo da sua vida. Começa a calcular quando vai fazer o bem. O que Deus não fez? Quando estava a andar passo a passo com Deus, Deus tinha me dito assim, vou fazer assim, vou fazer assim. O que Deus não fez? Agora começa a se lembrar, pensar nos seus pensamentos. Não sei o que ouvinte esquecido, não. Aqui no mundo da prosperidade, não pode esquecer as coisas. Ao vez passado, quando Deus me mandou de manhã, eu fiz mesmo de manhã, eu não faltei nada. Todos os dias, eu faço somente bem. Por que você não está dando resultado, não está dando fruto? Já abandonaste algo que te mandava fazer. Aqui não coloca lene, aqui não coloca cotona aí. Porque a sala ele costuma procurar ele trabalha o algodão para fazer linho, para fazer roupa. Ele faz com boa mão. Eu vou fazer assim para minha vida melhorar, para a pessoa da minha casa comer, para ele vestir. Pode ser esposo, pode ser filho, pode ser pastor, pode ser as ovelhas com uma mão bem-aventurada. Segundo Coríntios disseram, Deus não gosta de pessoa que trabalha com a tristeza, com a murmuração. Segundo os Coríntios 9:27. 9:7. Ele não gosta que a pessoa costuma murmurar. A preferência de Deus e trabalhar sem murmurar para levar-te a prosperar. Sem a tristeza, sem contar que é mulher e filhos. Quando você fazer algo, tu não pode murmurar. Ele é como o barco dos comerciantes. Ele costuma trazer pão de longe. A preferência. Quer a prosperidade? Tu deve de longe, tem que ir além. Que pessoa quer prosperar? Que está somente no mesmo sítio, mesma posição. E você não quer a prosperidade. Para preferir, você quer visão clara. Disse longe, além. Ele lá costuma ir. Ele traga seu pão, mas Deus procura lá na sua porta. Ele para quando ainda está escuro. Ele dá alimento na sua casa. Ele dá trabalho nos seus funcionários. Vai falar, Fabiano, o trabalho se faz assim. Fabiano, quero vencer. O trabalho se faz assim. Deve partilhar. Não é porque a mamãe não anda vir. Mamãe anda vos mandar. Não. Anda partilhar. Significa, já ensinou as pessoas. Você vai lá trabalhar, faz assim, vai naquela casa, não vai encontrar carência. Ele vai além, vai um distante, para pegar algo, para trazer. Você, para não poder ter tudo com mamãe pastor, vai provavelmente longe, distante, sozinha. Você pega, depois lhe chama, você vai se reunir, começa a partilhar. Os outros vão visitar a Bita há muito tempo, está doente. Você não vai falar, a Fabiana própria não foi lá. Ela vai partilhar o trabalho. As mamães pastoras. Hoje começa a emprestar transporte aqui no monte. Para ir na Bita. Vamos mandar 2, 3. Não me pergunte. Por que Fabiano não foste? Odete vai fazer que é o praça lá na Mutamba. Os outros estão vos mandar. Eu próprio Fabiano deu comprar minha roupa. A Rosa com a mulher do Yave. Com a Teresa do Carlos. Vão com vossas passagens, se não tem. Ela costuma partilhar o trabalho. Só ver a Fabiana trabalhar, aparentemente ser visto. Como é a preferência de Deus, você vai ver que o trabalho está aí em frente. Não é porque todos os dias eu tenho que ir. Nós vamos juntos. É verdade, hein?
sexo. Oh, é verdade. Não é verdade? E daí se a mamãe está trabalhando ou não? Só que a Zeli que não bita ia mogar Miguel, a Fabiana Sali. Se esperar até a mamãe bita próprio chegar aqui presente, será que ela está trabalhando? Ana Teresa, lo disse que eu ia bagar muito bem, né? Se ela disse se tu soubesse, sei que me chamou. A pessoa taxa na basali na aí. Ela dá encargo nos seus trabalhadores. A canisaka na elanga pe e comia aí com a querida era que palavra e tu acolheste. A canisaka, não era seu. Aquele marido. Beijo em Zambi. A vontade preferência de Deus. A sua preferência. Só que muito azul trabalha na música. Se a pessoa está trabalhando por de longe, a coiana produz. Ele virá para o produto. Aquele produto, ele vai se meter e depois vai ter algo que não lhe pertence. Será que essa casa está a vender? Está a vender. Esta lavra. Está a vender essa lavra. Vai se lembrar. Vai chegar lá, vai comprar. Porque ele trabalha já de novo. O produto que ele não beneficiar já lhe levar para comprar. A coisa não te pertencia. Tornou agora de quem? Você vai adquirir quando está em casa. O dinheiro é o teu empréstimo. Se for teu ou das pessoas, a palavra vai te passar. Meu dinheiro está para te usar assim, meter assim no lugar X. A preferência de Deus. A prosperidade, você deve ir além e pegar e adquirir algo que não me pertence. Eu quero ter essa coisa aqui. Reflexão. É a reflexão. Ele pensa. Ele pensa. Ele pensa. Será que posso comprar essa lavra? Se eu tivesse dinheiro, sai de dinheiro. Eu sou de dinheiro, vai comprar. Mas neste mundo, o dinheiro não tem o seu dono. Amém. Amém. Pode ser a maravilha está a cabecear aí. Olha, não, para não nos bruxar aqui. A refletir, saca. Ela reflete. Na elanga. Com a lavra. E comia aí. Tornou dela. Ou dela. Preferência. A preferência de Deus é amém. Amém. É a preferência de Deus. Ele quer a firmeza suas mãos. Do fruto do seu trabalho. Ele anda semear que é o vinho. O vinho que ele anda beneficiar que é o produto. Vai comprar, vai fazer mais uma outra coisa. Vai comprar a lavra. Quando eu fazer aquela lavra, vai me dar benefício. Eu fiz mais uma outra coisa. Que é o benefício, o sucesso. Sai nessa coisa, faz outra coisa, vai mais outra coisa. Que é a preferência de Deus. Não é porque diz que eu fiquei numa coisa só, estou sempre na mesma, não. Aquilo não. Ele lembra, pensa. Ele pensa que tua ganhar é bom. Sua lâmpada não apaga à noite. Ele dá a mão nas pessoas que sofrem, dá também a mão nas pessoas que choram. Ele não teme frio. Porque a sua casa veste roupas firmes para frio. Ele fabrica cobertura, roupa firme. A mulher e o esposo que é considerado. Você vai saber mulher. E que marido é esse? Que o homem vai querer já prosperar, vai levar também a esposa a prosperar. A mulher está a prosperar, vai levar também a sua casa a prosperar. Prosperidade é a preferência de Deus. Se tu vencer, faz vencer também a sua esposa. A esposa que vencer, faz vencer também os teus filhos. A preferência de Deus é este.
Se Deus falar, mulher que tem dinheiro. Mulher que tem marido que tem dinheiro, que pensa muito bem e que dá dinheiro à sua esposa. Não é porque você me perguntando. Mamãe, a mulher vai conseguir dinheiro. Muitas pessoas. O marido tem seu dinheiro. A mulher vai ficar lá para criar os filhos. Quanto lhe pagar, vai dar também dinheiro na sua esposa. Se a mulher não é tola, ela acabou todo o dinheiro para tratar as unhas. O próximo mês, quando vai lhe dar novamente, o próximo mês, quando vai lhe dar novamente, será que a mulher não vai melhorar? Será que a mulher vai pagar? Você não me pergunta onde a mulher vai conseguir dinheiro. Se todas as mulheres vendem, toda mulher trabalha. Preferência de Deus para que tu seja próspero, de fazer você prosperar através de você. Aqui está falando da mulher que trabalha. É Deus que deu a pregação. Esse versículo. Significa mulher está vencendo. Significa marido está vencendo. Quando ele ou ela vencer, outra pessoa também a vencer. Oh, amém. Amém. Outra pessoa também a vencer. Os filhos também a vencer. Disse, está a revestir as pessoas da sua casa. Você não pergunta aonde essa mulher vai contar dinheiro aonde. Seus pensamentos é o quê? Se falar, a mulher vai encontrar dinheiro aonde? Agora, o pensamento do marido é o quê? Disse ele vem com aquele dinheiro muito longe. Compra lavra. Mulher também a comprar com o dinheiro que preferência a preferência de Deus é que o homem seja próspero. Porque você gosta onde tem dinheiro. Se marido tem dinheiro, conseguir dinheiro, tem que me dar código do que é o seu número, do que é do banco. Eu não fizemos debate lá na igreja Penheiro. E marido tem que dar código. Perguntaram, tem código? Quero fazer aqui. Quando fazer que eu quando vai vender comida na banca. E você dá no marido disse não, nem pensar, meu não. Nem pensar. Agora aqui Deus quer prosperidade. Como teu não vai dar o código. Agora outro vai te dar o código. Quando não te deram o código, o coração fica como? Preferência. Aqui disseram a preferência de fazer prosperar toda pessoa, qualquer pessoa. Cada um a trabalhar nas suas próprias mãos. Está a trazer e vai revestir isso aqui. Está a vender nos comerciantes. Eu vendendo com a minha roupa. Ela pegou, foi vendendo outras pessoas. Trabalha com as suas próprias mãos. Se é homem, o marido trabalha com as suas próprias mãos. Com a mulher trabalha, o filho também trabalha com as suas próprias mãos. A sua preferência. A afeição que ele te deu. Ele te deu as coisas divinas para tu vencer. Mas a rebelião que te leva a que o produto seja difícil para você. Ele não teme frio. Ele costuma fazer roupa, camisa, já não vende. Significa aí estamos indo para o casal. Ele dá cinto nos comerciantes. Eles já lhe revestiram com a força e a glória. Ele seria de l'avenir. As coisas que o vendedor, ele costuma subir com aquelas coisas. O governo diz, sábado para não vender. Se você falar, se eu não vender no sábado, amor, até domingo, 2 dias, seguida, sem vender, vou morrer. Outro que está a prosperar. O governo pode falar uma semana e ninguém vender. A mulher que trabalha, o homem, marido que trabalha, vai zombar do governo.
Governo na sequio. Governo. Eu ensino semana e agora vou kufela. Tá vendo? Vai ser uma semana vou morrer. Eu amo comer uns alaganangos. Que coisa que você tem? Se um dia não vender ou não comer. É juro tem que tem juro ali. É um dia não vender, um dia não comer. Preferência nzambe ou prospere. A preferência de Deus é tu prosperar. Se o governo falar um mês, pode ser renda subir para ter a possibilidade de pagar, está na renda. Você olha na mensagem? Está acompanhando esse sentido da mensagem. Mwasi yango mobali yango afongola munoko na maye. Aquela mulher, o homem, abre a boca com a inteligência para estratégia. As coisas tu ultrapassar. Mas você abrir a boca, falar ou não? Falar ou não? A preferência de Deus está na pessoa. Algo vai te levar a ficar nervosa. Tem. Mas você vai dizer, essa aqui vai me fazer recuar. Segundo a preferência de Deus. Amém. Tem algo de pronunciar. Tudo é preparado. Se tu fizer assim, a pessoa vai te fugir. Mas essa preferência não é preferência de Deus. Para mim. Vai me fazer voltar atrás. Mas tem algo para falar. Les instructions aimables dans sa bouche. Ele dá conselho que dá gosto, as pessoas amam ou gostam. Conforme nos disseram naquele dia. Tu não pode fazer sentar novamente uma pessoa que já é sentada. Isso nas nossas bocas. Deve sair palavras nas nossas bocas. Se a pessoa receber aquelas palavras, vai dizer, estamos abençoados. Mas você faz sentar a pessoa. Ele veio. Ele costuma vigiar. Tudo que se passa nessa mesa, ele reflete. Tudo costuma passar na sua casa. As coisas se passam em casa. Tu a ver. Ele costuma vigiar. Que criança ainda não entrou em casa? Quem ainda não comeu? O que falta aí? Ele costuma vigiar. Mas você basta colocar água de fungo no fogo. E você entende. Não tem fósforo. Aí também é dia. Outro dia você vai ter fósforo. A água já está fervendo. Me dá água, mexerico. Não tem fogo de milho afinal. Tu não compreende que dia que o marido não come? Ele não come muito. Começa a calcular que dia que ele não come muito. O dia, será que o dia que ele costuma estar em casa? Ou o dia que ele vai ficar fora de casa? Se é verdade, o dia inteiro está mesmo lá em casa, não vai comer muito. Lamuka na mama ovana. Lamuka probeti maboko. Onde ela visa lá na tele, mano? Significa, deixa aí para mim. A boa posição. Sua posição, mama. A vigiar. Ele costuma vigiar. Tu não sabe. Quando o marido não come muito. Será que o dia que ele costuma sair? Ou o dia que ele não está em casa? Você cozinha um pouco funge. Cozinha somente pouco funge. Tá. Também dormiste mesmo fome. Meu marido não gosta que nós comamos muito funge. Se ele chegar não come, dorme. Bloqueia jornée mobile. Ele bloqueia um dia inteiro lá em casa. Il faut veiller. Ele bloqueia mesmo lá. Isso, tu deve vigiar sobre tudo que costuma passar aonde. Marido não compra porque não tem dinheiro. Quando ele era sem dinheiro, agora tem dinheiro, já comprou. Isso tudo tu deve vigiar. Preferência da prosperidade é este.
babiloko oyo mobali amonaka babiloko oyo mwasi amonaka biloko oyo bana bamonaka biloko oyo moni il faut veiller sur yango besoin ya Nzambe. É por isso a vontade de Deus que todos sejam prósperos. Não seja como José da graça divina. Eu costumo dizer a Deus, você que está fazendo oração, abençoa os outros, eu não. Se é só melhorar, quer me ajudar, pode me ajudar. Porque meu pai tem dito, se você tem dinheiro, todos vão colocar os olhos sobre você. É por isso, um licenciado está como qualquer pessoa. Diga, Senhor, perdoe. É por isso que tem licenciados que andam a pé. Afinal, zungueiras estão a andar de carro. Me deram outro carro aí, 50 quanto? Você vai se cansar dele. Ele aplaude para o Senhor. Não quero saber. Você vai sentir vergonha. As coisas que ela está vendendo aqui, vai fazer sair cheiro dentro do autocarro. No autocarro, olha as zungueiras dentro do autocarro. Banana, tudo, todas as coisas, ananás. Vamos te cangaia. Deixa só. O governo facilitou. O governo facilitou as coisas. Vai fazer sua licenciatura. Deixa-me ficar aí, você sem pensar. Eu, zungueira, estou a pensar. Vai chegar longe. Não queremos vai chegar além. E depois de estudar os meus filhos, vão me tirar na vida da zungueira. Você é um licenciado que não pensa. Não está dentro da preferência de Deus. Eu, zungueira, estou mais que você. Amanhã vai me encontrar agora no IAS. A outro dia vai me encontrar no Jeep sozinho. Ele vai além. Eu quero vencer, vou além. Você espera somente em casa. Não come pão da preguiça. Eu vou sentar aqui. Quem vai me trazer? Quem vai me dar? Aqui vamos falar mulher, marido, filho, uma pessoa normal. Não come pão da preguiça. Ei, quem passou aí? Quem vai passar aqui para me dar salve? Quem passar aqui para me dar? Quem passar aqui para me dar, para me comprar? Ele come no mundo da prosperidade. A coisa que Deus quer, que ninguém fica aí bem sentado, bem relaxado. Ou porque me dá. Pode ser cego, ele trabalha. Cegos também estão trabalhando. Agora você que tem seus olhos completos. E os seus filhos também levanta, fala, você é próspero, você levanta. Você é próspero, você é bem aventurado. Você é mesmo próspero, você. Mamãe, eu já prospero. Você é próspero. Papá, eu já prospero. Papá próspero. Mano, eu já prospero. Mano, és próspero. Vizinha, eu já prospero. Vizinha, és próspero. Mas eu moro na cama, eu saio. Então vê as coisas que ele está fazendo. Mobile pé mo assinaye. Que o homem, o marido também, seu esposo, a esposa, disse isso aqui, o parabéns. Se a mulher, o marido também não faz as coisas de propósito, vai falar na sua esposa, olha, parabéns. Muitos homens, muitas mulheres que têm bom comportamento, mas você é mais que eles. Segundo a preferência de Deus, e o homem deve prosperar, porque a glória volta nele. A graça, a glória, que é a beleza, é enganosa. Mas uma pessoa que é a mulher ou o homem que teme Deus, ele deve glorificar. A preferência de Deus para glorificar a pessoa que está prosperando. Porque a preferência não é só no domínio. Aqui não já no trabalho, é a forma de trabalhar.
disseram que aquela pessoa, você lhe paga o salário do seu fruto do trabalho. Igual resultado de todas as pessoas e que o louva ou glorifica o seu trabalho. A preferência de Deus, se te fez prosperar, se tu começar a trabalhar, toda pessoa deve ver e todos devem glorificar. E não porque te exaltaram, depois de 2, 3 dias, a coisa te deram para fazer. Aonde está? Não tem mais. Porque estão no bem da sociedade. Ouvi a pessoa quando está trabalhando, com comerciante, também estão vindo longe. Estão vendo os barcos. Estão beneficiando do trabalho dessa mulher. As pessoas que estão perto, como de longe, a mulher a comprar, a ajudar. As pessoas têm seus problemas. As pessoas que não têm casaco, cinto, camisas, ao cinto para fazer, disse não. Tem um senhor, uma senhora costuma fazer outro trabalho, a pessoa que está fazendo, começou na sua casa, fazer, dando a outras pessoas, dão aí, ofereceram aí, agora todos eles devem glorificar em todas as portas, toda a cidade, para glorificar o trabalho daquela pessoa. Disseram, você deve lhe pagar. Vocês devem lhe pagar. Deve dar recompensa do fruto do seu trabalho. Se tu és próspero, será que está a esperar também a recompensa? Ou conforme estás a ver? Estás a prosperar ou estás parado? Está a pensar a pessoa que costuma vender toda hora? Mau coração. Não vão te pagar. Não, também não vai prosperar. A pessoa que trabalha. As formas de você costuma trabalhar. Se não está na preferência de Deus, o produto vai te faltar e você vai trabalhar, mas o resultado vai fazer derrota. Vai derrotar. Porque não vai perguntar. Salmo 1, verset 1 a 6. Salmo 1 a 6. Prospérité. E tu não pode prosperidade. Não pode andar segundo os conselhos dos maus. Você estava avançando, não estava olhando o conselho dos maus. Começa a andar segundo os conselhos deles. Seja próspero. A pessoa que anda nem segundo o conselho dos maus. Seja próspero. Que seja próspero. A pessoa que anda nem segundo o conselho dos maus. Diz que Deus lhe deu afeição. Ele anda segundo, assim diz o Senhor. Ele não se mete no caminho dos pecadores. Ele não fica aí as pessoas que falam mal, que dão muita preferência de Deus. Você vai ser próspero se você não anda a ouvir conselho dos maus. Se tu não anda para onde são pecadores. Se você não anda se meter no meio das pessoas que costumam zombar, aí prosperidade vai te seguir. São as coisas que Deus costuma preferir. Porque as pessoas costumam a preferir com a lei de Deus, costuma meditar de dia, de noite. A preferência de Deus. Eu quero ser próspero. Deixa eu meditar a palavra de Deus de dia, de noite. Para mim se alegrar com a lei de Deus. Assim que Deus disse. Olha, eu não quero fazer que a amizade com convosco. Ele vai ser como árvore plantada. Ele dá o seu filho no seu tempo. A vontade de Deus. A prosperidade de Deus. Você faz segundo assim diz o Senhor. Anda segundo a vontade de Deus. Você vai dar fruto no seu tempo. Você não vai esperar no tempo do outro e começar a dar fruto. Não. Disseram, você é como estás a continuar a prosperar, Tu não vai secar. Porque está na beira do Tem que usar a lei.
Aquele fruto, a árvore anda a dar fruto no seu tempo. A confusão onde vem? Homem, lhe plantaram hoje. Quero dar somente fruto hoje. Não, assim não. Pode ser no tempo que nós nos casamos. Dentro do lar das pessoas. Tu que casaste hoje. Tu não podes comparar com a pessoa já completou 10 anos no lar. Já completou 20 anos no lar. Já está com 40 anos no lar. Tu não podes comparar. Você anda segundo a lei, segundo a preferência de Deus, para tu começar prosperando devagar. Eu quero ter 20 panelas. Não, tu não vai ter. Panela grande se compra. Cozinhar comida. Cada vez você está levando tempo, você vai comprar panelas, banheiras, ou nascer filho, comprar mais uma coisa X. 3 panelas. Quando você vai ter 2, segundo filho, acrescentando. A cada vez que você está crescendo, você acrescentar as coisas. Não se compara como vieste hoje aqui em Angola. Já logo nós estamos aqui em Angola. Angola nós estamos ouvindo, Angola está como, não sei como. Não. A pessoa está te levar a prosperar, está a andar segundo, assim diz o Senhor. O Deus está te levando. Ele vai te levar segundo ele. Se tu pular, tu vais se divorciar. Tu vai destruir também o lar. Porque ela está assim. Vai te perguntar a outra. Quantos anos que ela está lá no casamento no lar? Quanto tempo ele está aqui em Angola? Esta pessoa prospera segundo o tempo. Se tu chegar no teu tempo, tu vais ser próspero. Segundo a preferência de Deus. Tu deves esperar o seu tempo. A pessoa que não tem filhos, tu não podes comparar com ele. Casou novo, ainda não tem filhos. Em relação a você que tem filhos, se começar a se comparar, você vai acabar de gastar todo o teu fundo do negócio. Porque a pessoa que se casou hoje, seu dinheiro, beleza, para o marido me vê. Vai comprar sapato, vai comprar sutiã, vai endireitar cabelo. Você que tem 3, 4, 5 filhos, estão a estudar. Por que outras pessoas não andam a ver? Esse sapato não custa nada. Meu dinheiro não tem nada, não tem como gastar. A Rosa não vai dizer. Os filhos estão aí que estão a trabalhar. Tem aquelas crianças pequenas. Ou porque pegaram em cargo as crianças mais pequenas. Levaram. Outro dia vão dizer que nós já compramos essa aqui. Mamãe, vocês. Olha, se encarrega com essa aqui. Quando você foi com a mamãe Florence, pegou seu sapato. 15 mil. Esse é 15 mil. Rosa, vai vender bem, bom preço, 15 mil. Amém. 15 mil. Rosa, sapato hoje. Rosa, esse sapato. 15 mil. Bom calçado. Bom preço. Olha, pega aí. Quando você ouvir bom preço, vai esquecer teus filhos. Vai estudar. Haverá teu tempo. Amém. Tu deves esperar o seu tempo. Vai dar fruto. Não disse que vai estragar, não. No seu tempo. Vai dar fruto. Vou comprar esse brinco tipo mamãe. O primeiro filho tá como caçula de mamãe Florence. Significa começaste. É teu início. Outra aí com as crianças de 3 anos. Deus me disse, não se preocupa com daqueles. Quando você vai deixar o trabalho, ela vai começar. Começou.
Il faut oser la saison. Tu deves esperar o Tambola próprio selon tempo. préférence. Anda segundo a preferência de Deus. Trabalhar selon Trabalha préférence. segundo a a preferência. Ou Começa a prosperar. davantage. Tu vai prosperar mais se tu trabalhar segundo o tempo. Se tu pegar o dinheiro, gastar, podes aí vestir, como viver todo o tempo, mas uma pessoa de tesouro. Porque aquele tempo tu podia preparar o tempo. Como não preparaste o tempo, aquele período vai continuar somente. Estamos avançando. Preferência Nzambo prospere. A preferência de Deus vai ser próspera. Tu deve manter dentro do tempo. Ficar firme, a vontade para ajudar, para estudar. Ou aquele tempo para as crianças começar a desenvolver. É assim. Vamos a pregar ou não? Obrigado, hein? Sua folha não seca, porque o árvore está na beira do rio. A folha que não seca, que se chama a bênção. A pessoa que está prosperando, que anda segundo, assim diz o Eterno, nenhum dia vai secar. Porque todos os dias, Deus costuma lhe regar água. Não se veja à toa em vão, porque não estou a ver nada. Se liga-te com Deus, o teu tempo. Você não anda a ouvir a canção que ela dizer, o sexto está a fazer que está circular ainda. Não quebra as etapas, espera o tempo. Não se mata. Você fica somente na beira do rio. Com as pessoas que costumam zombar e falam mal de você, que ele fica longe de você. Eu não vou fazer companhia de vocês. Não vou estar convosco. Estou aqui meditando a palavra de Deus. Que Deus se alegra de mim. O tempo virá. Deus vai me dar a mão de ajuda. E cada coisa tem seu tempo. Tu proteja somente a palavra. Não é igual com os mãos. Para mostrar a preferência de Deus. Tem a diferença a ver com a preferência dos mãos. É como o capim costuma espalhar na ventania. Ou ventania. É por isso que você não vê, os mãos não andam a resistir. Não fica lá no dia de julgamento. Oh, pai Abraão, me dá uma mão. Estou queimado. Ainda não lhe julgaram, já morreu. Quando lhe julgaram, Lázaro morreu, mandou os anjos para ir lhe levar para lhe buscar. Nas mãos do Abraão. Mas o mão morreu. Fora lhes disse daí no tormento, olha, Lucas 16. Olha, o sofrimento lhe acolheu. O mão, ele é como o capim, que a tempestade como costuma levar. No julgamento, quando Deus ouvia isso aqui, sai. Sai diante de mim. Ele sabe quem é justo, quem costuma fazer a preferência de Deus, quem costuma fazer segundo o seu coração, que ele chama de mão. Ele não resiste. Pode ser na Assembleia do Justo, os pecadores na Assembleia do Justo que mostram a diferença. Que Deus sabe. Se você não está fazendo a preferência de Deus, no julgamento de Deus sai. No meio da Assembleia do Justo sai. Há diferença. Não se engane. Não te engane. Como estamos aqui, todos nós estamos justos. Disse, haverá diferença entre o mal e o justo. Deus soube diferenciar, porque aquilo disse é o pensamento do coração. Tanto o Eterno, ele conhece os caminhos, as veredas dos justos. É o caminho dos pecadores que leva na destruição. Ele conhece os justos seus caminhos. A pessoa está andando na justiça, na retidão. Que a pessoa que é má,
Os mãos, todo ele costuma fazer, não vence. Somente a destruição não vence. Eu fiz isso aqui, foi destruído. Eu fiz isso aqui, foi destruído. Fiz isso aqui, foi destruído. Eu esperei pelo menos meus filhos estão se rebelar contra mim. Isso aqui é o resultado dos mãos. Nos mãos é que? Os pensamentos do coração. Tu deves exaltar pensamento somente a Deus. Meu problema é se tu levar virar, levar aqueles pensamentos, leva somente na destruição. Não dá boa resposta. Como me fizeste assim, estou a sair neste lar, estou a ir embora. Agora aqui devo te levar novamente para sair, para voltar naquele lar. Que lar você já ouviste que é bom? Que marido que vai te dizer a mulher que é bom? Quem mulher vai te dizer que o marido é bom? Se tu ouviste aquela influência a te dizer vai-te embora, leva somente na destruição. Que você costuma dizer que acrescentaste mais é uma outra coisa. A preferência de Deus que não se mete no conselho dos maus, que leva na destruição, que leva a pessoa a chorar. 3 Jean 1. 3 de João 1. A glória está andando Gaius. L'ancien à Gaius. Ancien à Gaius. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Meu bem amado, que eu quero de toda a verdade no meu coração. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Eu quero que tu seja próspero em todos os ramos e seja em boa saúde. A preferência de Deus. Que a alma está prosperando. Se eu orar, eu vou ter paz. A minha saúde vai bem. Para ter algo para me comer, para ter algo para vestir, para ter algo para ajudar, em todo sentido. A preferência de Deus. Se não, vão perguntar de onde o seu Deus. Fomos na reunião das mamães onde nós fomos. Da província. Falar a mamãe ajuda os pastores com as mamães pastoras. Disse um pastor mandar a nossa igreja. A mulher vestida de qualquer forma. Procuramos chinela a partir da igreja, o calçado, para ela usar lá na igreja. Disse, a igreja deve vigiar sobre as vossas mamães pastoras, sobre os vossos pastores. Se a sua alma está prosperando e que eu vejo os olhos a falar, significa a tua física, tu deve prosperar. Il faut physique et prospérer. Sua física deve prosperar. Tu deve vestir bem. Tu deve comer bem. Tu deve ter algo que pode te ajudar. No lugar de procurar sabonete na igreja, a prosperidade. A preferência de Deus. Em todos os ramos. Deve caminhar junto. És de igreja em todo sentido. Deve ser próspero. A preferência de Deus. Conforme a sua alma está. J'étais fort réjoui quand les frères ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Eu estava bem alegre. Quando o irmão dera testemunho verdadeiro que está em ti, a forma que tu anda dentro da verdade. Eu não tenho mais muito alegre e que você está andando dentro da verdade. Eu não tenho mais outra alegria. A preferência de Deus. Eu não tenho mais outra alegria de vos dizer que
Ouvir, porque me deram a oferta, não sei como. Se ouvir que você está andando dentro da retidão, significa a palavra você está ouvindo. Isso que tornou a luz para vossas vidas. E que vai vos levar, que vai vos levar para ser próspero em todo sentido. As vossas almas, como a saúde física. O que está indo bem na sua vida? O que não está indo bem? Por que não há verdade na sua vida? Por que a verdade, a palavra? Jesus disse, eu sou a verdade, é o caminho, é a vida. Porque em ti, exata pessoas, em todas as formas, não está na sua vida. A profecia. Prosperar igual produzir. Prosperar igual a produzir. Vencer, ser exaltado. Tu deve produzir. A produção não lhe falta. Se ela vender, se ela vender, porque a semente vai sair. Se ela ir, vai chegar. O produto não lhe falta. Amém, né? Produzir será ganhar de fome. Aí o produto. Natiaki basopi yango, natiaki badefi yango, natiaki mutu akufi, natiaki baproduire os produtos te falta talvez. Começa a localizar. Est-ce que o longa ka produit? Será que você anda? Você anda conseguir produto? Anda produzir? Méchant produit será ganhar de. Mas o mal, o produto. Rebelde produit será ganhar. O rebelde que lhe falta é produto. Essa é defo. Que falta mesmo é produto. O salaca trop. Trabalha muito. Mais produit. Mas o produto. E onde ele será aí? Que te leva a te chorar. Prosperar égale produire égale réussir. Prosperar égale produto égale êxito. Não, o bete na prosperar. E você vai dizer que eu sou prosperar. Não sala êxito na bonzana. Eu estou. Não sala êxito na visara na ngana. Não tem êxito no meu trabalho. Não sala êxito na nyonso na ngana. Na divindade em tudo que eu faço. Estou a produzir. Égale réussir. É igual. Prosperar égale produire égale réussir. Ézéchiel 22, 29 à 30. Les peuples du pays se livrent à la violence. Yoka. Batu ya mboka wana. Ézéchiel 22, 29 à 30. Les peuples du pays se livrent à 2 points. O povo do país, o povo está se livrar. Os pontos não estavam andando agora. Só que não está fazendo a preferência de Deus. Houve a maldade do homem está fazendo para não prosperar, para não ser próspero. A pessoa está se deitar dentro da violência. São violentos. Não está no nível que Deus. São traquinos. Estão fazendo danos, só cometer danos. Assim você não vai beneficiar o produto. Tu não vai produzir. Opprime les malheureux et les indigents. Está imprimir com outras pessoas. Está oprimir outras pessoas. O problema é maltratar. Você sabe, maltratar é bom. Pessoas sofredores. Esse tipo de pessoa, nem um dia você produzir e colher. Vai trabalhar. Talvez o produto está te faltando. Veja o fundo grande, um capital de dinheiro. Onde o trabalho, olha o resultado. Maravilha. Você perguntar, maravilha, procurou o capital. Disse uma caixinha do que é o da mais cara. Vamos comprar por 400, 500. 1.300. Então a última cufa lá. Estava vendendo naquela época 1.300. Come na combien? Agora era uma caixinha, agora caixa. Melhor produto, depois batica na caixinha. Mas vocês que deixaram com caixinha, está sempre agora caixeira, estou mais bocado ainda. Até hoje. O Nicola acabou de passar pela mal. Que você costuma maltratar pessoas que sofrem e as pessoas angustiadas. O Nicola estrangeiro contra tudo. Você anda a pisar estrangeiros. Estrangeiro contra tudo justiça. O estrangeiro é muito longa na licambo. Saber que é o estrangeiro que vai vencer nessa situação. Melhor o bimboga você vai dizer, será que
você, o que é o país que pertence a você, daquele país. Je cherche Versículo parmi 30. un homme. Na kati na bango. Eu estou procurando no meio deles. Procurar uma pessoa que pode edificar, levantar um muro. Que vai colocar lá na brecha em favor de mim, através do país. Para não destruir eles. Mas para mim, eu não vi ninguém. Eu estou na procura de alguém. Eu estou na procura de alguém. Eu queria fazer prosperar pessoas. Mas estou na procura de alguém no meio das pessoas. Quem pode vir em favor daquelas pessoas? Pessoas não costumam julgar minhas situações. Eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém. Eu queria fazer prosperar. Eu queria ver a minha preferência no meio dos homens. Para fazer bem aos homens. Mas não vi ninguém. Quem vai se meter no assunto, no situação das pessoas? Mas eu não vi ninguém. É a preferência de Deus. Solidão. Preferência de Deus, é a solidité. Solide, louco é macas. O sólido. Solidão. Macas. A solidão. Solidité. A dureza. Ok. Não, é a dureza. Preferência de Deus. Só que Deus preferir louco. Se Deus preferir algo, significa que aquela coisa é duro, é durável. Está solide dentro do corpo. Só que a preferir. Se ele preferir, não. Vem de fósforo, significa é a coisa dura, ideira que ninguém pode quebrar. Sim. Se Deus preferir, que exaltar, anda segundo a lei. Não pode se desligar. E se tu ser conectado com ele, conectada, a coisa dura, a coisa que ele pode fazer, e ninguém pode te desligar. A coisa que Deus te deu, se ele sentir pena de você, a preferência, ele te deu algo, é a sua afeição. Disse a coisa dura é este. Está sólido. É um estado duro de uma coisa. Significa alguém que segurou o que é o árvore, uma etapa, ele é mentira. Se Deus falar algo para você fazer, se Deus falar, anda assim. A bruxaria da família pode ser em qualquer forma. Eles vão morrer todos, vão te deixar em vida. Vão te chamar que você é bruxo ou bruxa. Então, eu acompanhar bem que a preferência de Deus, se Deus preferir algo para o homem, se te preferir, a coisa que é duro, que é sólido, ninguém pode quebrar. Por que costuma quebrar? Il n'y a pas de prospérité sans endurance. Não há prosperidade sem endurecimento, sem endureza. Só que o piquete jamais. Se tu não ficar firme, tu não pode prosperar. És obrigado, diz que ficaste de pé aí, não vou cair, não vou cair. Tu não vai me deixar cair, não vai me derrotar. Eu sei que coisa que Deus tinha dito. A lei assim, é medita de dia e de noite. A Bíblia te pertence. A coisa vai te levar a te cegar, ficar firme. É a sua coisa. Deus tinha me dito código. Tu vai será que é de papel ou trabalhar, chegou no fim, abandona, deixa. Agora estão lhe pedindo dinheiro com lucro, porque parou de dar, de fazer. Até Deus sente misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Quero avançar, mas não ficaste firme, não. Persistir. É persistir. Tu deve
ficar firme como o lavrador que espera o tempo da chuva. Tu não tem nada para mandar lá no céu para deixar cair a chuva. Ou porque vamos dar tiro no céu para cair a chuva. Tu deve estar como um cultivador. A minha vencer, a minha forma de vencer, eu estou dependendo do céu. Tu não vai semear sementes aqui, senão porque semeamos o dia 1 de janeiro, ou o dia 1 de janeiro. Como não está caindo a chuva, vou continuar a semear você, tá deixar estragar, que é o teu semente. Tu deve persistir. Dia 1 de janeiro também a deixa cair chuva. Você costuma acompanhar o movimento da chuva. Tu deve ter a firmeza como um lavrador. Costuma esperar a chuva depois de 10 anos. Você vai semear quando cair a chuva. Mas você não anda a resistir. Persistência, a preferência de Deus para persistir com a firmeza. Significa com a paciência. Deus deu como uma palavra profética. As mulheres, você, para persistir, conforme você costuma persistir, a dor de nascer. Dor do parto. Deram para as mulheres. As mulheres que não estão prosperando, porque me fizeram, porque eu vou morrer, me pisaram. Ou que me falaram, me disseram assim. As mulheres. Deus para essa pregação. As mulheres não estão conseguindo ser prósperas em relação das coisas que estão a viver na vida deles. Diz porque como ele suporta 9 meses, quando vou sentir dor, ele começou a sentir dor, mas ele fica firme através daquela dor até vai dar luz. Depois vai repousar. Basta ver o filho, o bebê, ele esquece a dor. Disse, se vocês vão persistir as coisas, vocês vão viver nas vossas vidas, vocês vão ser prósperos. Isso aqui é a preferência de Deus. Gálatas 4:18. Meus filhos, en qui j'éprouve encore des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bozala ferme. Seja firme. Ngai Nzambe. Eu, Deus. Ngai Paul. Eu, Paulo. Nazana pasi na motema. Estou com a dor no meu coração. Lokola pasi eu mwasi ayoka. Como a dor do parto. Kino Cristo azala forme na kati na bino. De Cristo vai ser formado no meio de vocês. Vou resistir até quando eu vou dar fruto. Conforme você anda a resistir, até 9 meses, com calor, com vômito, com falta de comer, com tantos problemas, todas as coisas na vida que fica transformado, mas você suporta. Até no último dia, é aquele dor que está comparado com o último dor. Diz essa dor somente para a mulher. O homem não vai suportar essa dor, mas a mulher... Homem, se tem problema de fígado do peito, 5 meses é muito para ele, vai morrer. Mas eu já vi uma pessoa, a nossa irmã, ficou não sei em que idade, a barriga começou a inflamar, naquela idade que ele era, casou, olha, barriga, ele é uma estreitinha. Casou. A barriga começou a inflamar as vistas, tipo da sair. Lhe levaram. Viram na ecografia. Oh, barriga tem criança lá dentro. Se eu vir novamente, essa mulher ficou mais grávida para te prender. Olha, umbigo.
Olha a barriga. Tiraram criança. Quando fomos na consultação lá no Saurim, o filho daquela irmã ficou, nasceu um filho, morreu, olha. Casou mais, nasce rose de foie, com a mesma doença, fez o quê? A salinine. Après a salinine. Nasceu depois, fez o quê? Atiki mwana yaki na mobile na ye na mwana na ye. Deixou o filho, mas bebê, vem com o marido, com a esposa. Yaya bota mwana. Deixou a criança de foie. com aquela doença. Disse, o homem não suporta aquela doença. Basi bazo prosperete. Mas mulheres não são prósperas. Babosa na gente bazaga deja na passe one. Ele esquece, já tem aquela dor dentro deles. Ele suporta aquela dor até no tempo de dar luz. Mas se eles vão suportar, andar segundo, assim diz o Senhor, eles vão cumprir que é a preferência de Deus. Disse de longe que ia lá de longe, você levar na cabeça, trazer na cabeça, não a dor, que a dor você costuma levar. Se você vai andar segundo a palavra, o choro vai te acabar. Romano 8, 19 até 23. E não somente nós, nós sabemos que o mundo inteiro, todos a chorar dor de dar luz. A preferência de Deus. Não é você. Muitos estão com essa dor. Mas a coisa que vão fazer, eles são obrigados a persistir para cumprir a vontade de seu Pai. Vamos ler Salmos 84, versículo 10, versículo 11. Salmos 84, versículo 10, versículo 11. Balobi. Disseram, vale a pena, mieux vaut un jour. Vale a pena um dia. Sublinha é a profecia. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Malamu. Vale a pena um dia. Vale a pena se ligar com Deus. Para um dia estar na sua casa. Que ficar todo o tempo fora. Fora é aonde? Dá o nome daquele fora. Eu estou a resistir. Problema todos os problemas estão vindo na minha vida. Estou a andar segundo assim diz o Senhor. Estou escolar com Deus. Estou longe. As pessoas costumam zombar. Ficar com as pessoas de má inteligência. Trabalhar nas minhas próprias mãos. Porque haverá um dia, se eu estou amarrado, ligado, vai me encontrar na casa de Deus. E mais que se eu me desconectar-se, está 1000 anos fora de longe de Deus. Longe de Deus, longe de Deus, quem que está lá? É você que conhece o nome de Deus. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu. Eu quero ter morada. Eu prefiro, olha, sublinhar, eu prefiro. Davi. Davi. Pode ser que adore aqui na terra, embaixo do sol. Vou me preferir. Pode, apesar do um dia, minha morada é na casa de Deus, mas que está longe de Deus. A preparação da eternidade. Por que Deus para não ser próspero? Por que a sua preferência? Porque está fora com Deus, lá qualifica o que se encontra lá fora de Deus. Vale a pena eu estar dentro da casa de Deus, ficar com eles aí, comer, viver de sofrimento e fazer segundo a sua palavra, e viver morar na casa dos irmãos, para ter resultados dos irmãos. Casa dos irmãos é aonde? Seu nome é... Te levar no inferno? Era como? Foste lá como? Na metrô. Foi no metro. Eu vi fogo. Eu disse aqui, não. Em nome de Jesus. Certamente virou a posição.
A forma de você se conectar com Deus vai te levar no lugar da maldade, de sofrimento. Se tu não entrar na casa do Senhor, que tem lugar destinado para todas as pessoas que costumam se desconectar. Ao desconectar que está no versículo Salmo 1. Você vai ouvir. Disse a preferência é e com a firmeza, a dureza. Vai tornar duro, a preferência de Deus. Vai tornar duro. Vai começar a vencer somente. Tu estás a andar, se anda. O Salmo 32. Verset 10 a 11. Versículo 10 a 11. Outro diz, portanto, que eu calei a minha boca, os meus ossos estavam queimados, estavam quebrados. Aqui, então, fazer a preferência de Deus que tu próprio sabe. É por isso que você não é próspero. Guarda, mas Davi disse. Cada vez que eu guardo as minhas coisas conforme que eu ando, eu queimava. Não, você não fala tudo, mas tudo, eu vou falar tudo a Deus. Se tivesse hoje o dia favorável, vou falar tudo. Porque estou a queimar. Ou não estou a praticar ou fazer a preferência de Deus. Os ossos estavam queimando. Vão ler no Salmo 32. Versículo 10 até 11. Vamos colocar em pé. Para ouvir, acompanhar. Português diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia é certa. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Bato ya mabe bazwaka bapasi mingi, kasi bolingo ya Yawe ebatelaka moto oyo amipesaka na ye. Bino bato ya bosembo, bosepela po na Yawe. Bino nyonso bato botosaka ye, boganga na esengo. Amen. Bapasi ebele oyo eleki eza ya banani mais biso nyonso toza na pasi na dore mais ya nani elekaka ndenge bozwa douleur eza moko bato nyonso douleur eza ndenge moko ya bameshe eza ndenge nini ya koleka lokola nini lokola nini eleki po biso nyonso tozoyoka pasi tozoyoka kolala nzala biso nyonso tolalaka nzala ya meshe ekozala ya kolala nzala kaka ya kobakisa na eloko mosusu yo koloba te biso nyonso tozonyokwama soki ozoprospere te koloba ete biso nyonso tozoyoka pasi balobi beaucoup de douleur eza mpona bameshe bana otelokalize me bagise bakende kojubile bazaka environe na grâce yo koloba te biso nyonso toza na se ya moi toza na douleur mais beaucoup yo ozosouffrir ya você está a sofrer, que sofrimento mpona Esaïe 53 verset 4 balobi ye nde amema mikumba na biso
disseram que c'est de nous douleurs. Ele que levou, que Isaías 54 disse, nossa dor, nosso sofrimento que ele levou se encarregou. Disse, outro disse, a dor que você está sentindo, eu não vou abandonar, não vou deixar. Até você vai produzir Cristo em vós, significa somente Cristo que acaba a dor. Mas beaucoup de douleurs pour les méchants. Bato yo bandimela na bango, ba produire déjà Christ kati na bango. Baza environ na grâce. Yo kozonga na Romain 8. Olebite mokili mobimba. Eza yango. Mokili mobimba biso nyonso. Douleur ya kobota tozo. Memba nyinga lobi. Biso ba oto bota Christ na kati na biso. Outro dizem que nós que nascemos Cristo é nós que levou sobre carregou sobre nosso sofrimento. Mais beaucoup de douleurs. Mas as dores c'est pour les méchants. Para os maus. Como coisa ali chutou. Não se engane. Hein, Katie? Beaucoup de douleurs c'est pour les méchants. Passe o ele que wana simbia wate simbi sofrimento, muito sofrimento. Você compara com na Job te inocente. Não se compara. Na suca ba clamer. Job disse a consciência do Job. Por anini beaucoup de douleur boy. Por que tá? Ah, biso nyoso ndenge mo kasi ba ngote. Mutu akufa kuna bongo okufa. Yo que tem eza code celeste. Você não viste que a morte que é código celestial. Nzamba amodisa mutu. Deus amaldiçoa a pessoa. Yo que tem. Você não viu? Tango bakufi yango mbolo bakufa. Quando Moreira, por isso aquele ano Moreira, Moreira mais. Beaucoup de douleurs très différentes na douleur oyo mutu azoyoka ya kobota après soki ya bota dores é diferente com a dor a pessoa está sentindo quando não vai capaz de kobota porque você sente dor de parto quando você sente dor de parto quando por soki ya bota é longo quando baixa eu beaucoup de douleur dor acabou você tantas dores wana ezelo como susu é outra coisa eza baninga msusu pasi ya kobota bayoka na yango tem outras pessoas lokola yango que é o dor do parto ele tem beaucoup de douleur tipo não mas você tantas dores se marido falar kobota librement soki eza ya ngai tá bom vai nascer livremente se essa gravidez não me pertence você vai sim e pensa que beaucoup de douleur eu também muitas dores hein mama Hoje a mulher morre. Como diferença de mulher? Chama marido para a mulher falar a verdade. Chama marido para a mulher falar a verdade. Baninga ezana mutu akufa. Amema douleur na bango. Se encarregou suas dores. Yewana bazoloba. Que estão dizer. Ngai naza paciente na bino. Eu sou paciente convosco. Na Galate? Em Galate. Eza Galate? Naza paciente na bino. Galates 4:18. Galates 4:18. Inondé. São vocês. Jusqu'à ce que Cristo soit formé en vous. Quando Cristo vai ser formado em vós. Kino. Até. Douleur wana kino Cristo vai ser formé kati na até bino. Quando Cristo vai ser formado em vossas vidas. Porque a dor que vocês estão sentindo sem Cristo, a dor não acaba. Zambe apambola biso. Zambe apambola biso. Batalisaki msala. Mostraram o trabalho. Teresa é a viaca. Moça é de Pedro Iaca. Venha, os nomes estão ouvindo. Que no Cristo vou botar uma até o Cristo vai nascer em vós. Ok, Nzambe atalisi. Ok, Deus mostrou.